Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. O mundo está vivendo dias de guerra e por isso viemos ao norte de Israel para mostrar a vocês Tel Megiddo, também conhecida como Armagedon. Veremos as escavações arqueológicas que estão relacionadas com os combates que aconteceram aqui no passado. E veremos como as guerras que aconteceram aqui num passado distante influenciam a história de Israel e a história do mundo todo até os dias de hoje. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Megiddo é uma cidade que foi construída para a guerra. Aqui aconteceram dezenas de batalhas, desde os tempos antigos e até os dias de hoje. Aqui lutaram e morreram egípcios, cananeus, israelitas, midianitas, amalequitas, filisteus, rasmoneus, gregos, romanos, bizantinos, muçulmanos, cruzados, mamelucos, mongóis, franceses, otomanos, ingleses, australianos, alemães, árabes e israelenses. Mas por que justamente aqui? O que esse espaço de terra tem de tão especial ou de tão terrível para ter visto tanto sangue e guerras ao longo da história? Vamos agora juntos descobrir. A terra de Canaã se encontra em um ponto estratégico. Vejam aqui ela conecta a África, a Ásia e a Europa. Ela conectava os grandes impérios do mundo antigo, como por exemplo o Egito, a Mesopotâmia. Mas principalmente por aqui passavam as grandes rotas comerciais. E quem controlava as rotas comerciais controlava uma grande quantidade de riquezas e também de poder. Mas por que especificamente Megiddo, onde nós estamos, é considerada tão especial? Porque por aqui passava a Via Maris, a rota comercial mais importante de todas. A Via Maris subia pelo litoral e se conectava para o Vale de Jezreel, e há somente um pequeno espaço de terra que eles podiam cruzar, chamado Vadi Ara. E justamente nessa encruzilhada, nesse caminho comercial, se encontra Armagedon, Megiddo. E por isso os reis do mundo antigo cobiçavam a Megiddo, e aqueles que a conseguiam conquistar fortificavam e preparavam ela para a batalha. Ela foi literalmente uma cidade construída para a guerra. E agora nós vamos juntos entrar e conhecer essa cidade tão importante. A cidade foi originalmente construída quase no plano. Então imaginem que havia uma cidade aqui que foi destruída numa guerra e outra cidade construída sobre ela exatamente no mesmo local. E essa cidade também foi destruída e por isso cidade após cidade foi sendo construída no mesmo local e o nível da cidade foi subindo. O que vemos aqui do nosso lado são os restos das cidades destruídas de Megiddo. São literalmente 26 camadas de destruição e reconstrução. E a arqueologia aqui brota do chão. Qualquer local aqui onde a gente pare e olhe, o que a gente vai encontrar
são dezenas, centenas, milhares de pedaços de cerâmica. Vejam isso aqui, que incrível! E uma coisa interessante é que se a gente olhar esse pedacinho de cerâmica e vários outros que eu estou vendo também, eles estão queimados. Isso pode indicar que talvez seja da destruição, de uma das muitas destruições de Meguido, que a cidade foi destruída e depois queimada. A gente vai agora, pessoal, devolver aqui a arqueologia para o seu local devido e a gente vai agora começar a subir nessa montanha, uma montanha de restos de destruições arqueológicas. Nós vamos ver as 26 diferentes camadas e cada camada de um período histórico diferente. Então nós vamos agora juntos fazer uma viagem no tempo e através das guerras de Canaã e Israel. Vocês não têm ideia, para qualquer lado aqui que eu olho, a gente vê a arqueologia brotando do chão. Imaginem, 26 cidades houveram neste local. E um exemplo, olha aqui. Quem consegue entender o que é isso? Isso aqui é um jarro do período antigo e esse é o início da alça. Quer dizer, a gente está literalmente segurando um jarro de um período antigo. Esse jarro tem no mínimo 2.400 anos e o mais antigo pode ser que ele tenha por volta de 4.000 anos. Então, claro, a gente vai devolver para o mesmo lugar que a gente encontrou, mas onde a gente caminha aqui, a arqueologia brota do chão. Impressionante. Como falamos, este local é conhecido como Tel Megiddo. Outro nome para o local é Ar Megiddo, que significa o Monte de Megiddo, justamente esse monte artificial. E Armagedon é a maneira grega de dizer Armegiddo. E imagino que muitos de vocês conheçam este local por esse nome. Os arqueólogos acreditam que Megiddo foi fundada há aproximadamente 7.000 anos. E atrás de nós vemos alguns dos edifícios mais antigos encontrados em escavações arqueológicas. Entre eles, o Grande Templo, um templo canaaneu de pelo menos 4.300 anos. E ele tinha 22 por 47 metros de comprimento. E vemos aqui ao nosso lado o grande altar circular desse templo. E ao lado do altar se encontraram corredores cheios até a cintura de ossos que foram sacrificados neste local. Mas é importante destacar que todas as ossadas encontradas neste local eram ossadas animais. Nós sabemos que os cananeus sim faziam sacrifícios humanos, mas nós descobrimos que eles não eram feitos aqui, e sim em outros locais da terra de Canaã. As escavações arqueológicas aqui começaram em 1903 por um pesquisador alemão chamado Gottlieb Schumacher. E ele escavou aqui durante anos e fez pesquisas e anotações detalhadas com tudo o que ele encontrou. E ele levou todas essas pesquisas de volta à Alemanha, ao seu país de origem. Porém, antes que ele conseguisse publicar para o mundo todo o que foi encontrado neste local, começa a Primeira Guerra Mundial. E com os bombardeios e as destruições da guerra na Alemanha, boa parte dessas anotações simplesmente desapareceram. E assim, a maior parte dos achados encontrados aqui nas primeiras escavações arqueológicas nunca foram publicados e nós não realmente sabemos a maior parte do que foi encontrado aqui.
E finalmente, em 1925, as escavações arqueológicas são retomadas. Porém, poucos anos depois, de novo elas são interrompidas, dessa vez devido ao início da Segunda Guerra Mundial. E a maior parte do que foi encontrado nessa segunda escavação também não foi publicado. E o que sim foi publicado só décadas depois. Vejam como guerras, mesmo guerras que aconteceram fora dessa região, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, influenciam na história e na arqueologia e nas escavações arqueológicas deste local. E por isso, a maior parte do que foi encontrado na primeira e na segunda escavação arqueológica de Meguido continuam sendo um mistério e um segredo até os dias de hoje. Falamos que a cidade foi construída para a guerra e agora vamos caminhar juntos e ver essas construções bélicas. Quando pensamos em proteção militar, nos tempos antigos, o que provavelmente passa na cabeça da maior parte das pessoas são muralhas. E claro, aqui em Meguido, ao longo da história, houveram muitas muralhas que foram usadas para a proteção da cidade. Nós sabemos que o rei Davi conquistou muitos territórios aqui na região. E então, depois dele, o rei Salomão tinha que consolidar o seu poder e a Bíblia nos conta que ele vai fortificar e construir muralhas, entre elas aqui em Meguido. A razão por que Salomão impôs o tributo é esta: construir a casa do Senhor, o seu próprio palácio, a fortaleza de Milo e a muralha de Jerusalém, bem como Hatzor, Meguido e Gezer. E uma coisa impressionante que aconteceu é que nas escavações arqueológicas dessas três cidades se encontraram as muralhas e os portões. A gente pode ver que esses três portões são muito parecidos. Obviamente eles são da mesma época, mas eles seguem o mesmo modelo arquitetônico e até eles têm as mesmas dimensões. E por isso a gente acredita que eles realmente foram construídos pelos mesmos arquitetos, provavelmente os arquitetos do rei Salomão. E aqui ao nosso lado agora está este grande portão, o portão de Meguido, construído pelo rei Salomão. Vamos entrar e conhecer mais. O portão era sempre o ponto mais vulnerável de cada muralha e por isso a sua segurança precisava ser reforçada, já que era literalmente uma brecha para entrar na cidade. Aqui nós vemos que na entrada haviam duas grandes torres de proteção e aqueles que entravam aqui nos tempos antigos se deparavam com uma grande proteção. Além das torres, nas laterais há 6 salas, 3 de cada lado. E dentro de cada uma dessas salas, o que vocês acham que tinham? Aqui tinham soldados prontos para guerrear em qualquer momento que precisassem. E além de soldados, aqui haviam também funcionários do governo, pessoas que trabalhavam para o rei e podiam ser os olhos dele neste local tão sensível e delicado. Mas como podemos saber que este portão foi realmente construído pelo rei Salomão? Testes de carbono 14, que é um teste que pega materiais orgânicos e descobre a datação, um teste feito em 2020 por Hendrik J. Bruins, comprova que este portão foi realmente construído na época da monarquia unificada, que é justamente a época do rei Salomão. Nós falamos bastante sobre a defesa da cidade, mas como eram feitos os ataques? Como a cidade combatia os seus inimigos?
Agora nós vamos ver a cavalaria e o exército da cidade de Meguido, então venham comigo. Grandes muralhas, portões sofisticados não serviam de nada caso a cidade não tivesse um grande exército e um exército preparado com a melhor tecnologia da época. E o que tinha há 3.000 anos atrás de melhor no exército era uma grande cavalaria. Vejam isso aqui, que nós temos aqui. Obviamente esse não é da época, mas esse local foi construído para nos recordar a grande cavalaria que era parte do exército de Meguido. Eles constroem aqui 2 estábulos, nós já vamos entrar em um deles. Mas imaginem que no total aqui haviam entre 450 e 480 cavalos. Se há centenas de cavalos, imaginem quantos soldados vinham aqui para lutar sobre eles, lutar também em bigas e carruagens e também, claro, lutar caminhando a pé. Eu imagino que devia ser uma cena aterrorizadora para os exércitos inimigos que vinham invadir a Meguido e chegavam aqui e se defrontavam com centenas e centenas de cavalos preparados para a guerra e outros milhares de soldados. Então, realmente isso mostrava que a cidade estava preparada 24 horas por dia por uma futura grande batalha. E agora vamos entrar na arqueologia dos estábulos e da cavalaria da antiga Meguido. Vamos lá. Esta é a entrada do estábulo sul e há uma discussão entre os arqueólogos quem realmente construiu este lugar, se foi o rei Salomão ou o rei Acabe. Quer dizer, este estábulo ele tem entre 2.800 e 3.000 anos de história. Mas apesar de tanto tempo ter passado, nós conseguimos ver aqui algumas das manjedoras originais. Então aqui ficavam amarrados os cavalos e eles podiam usar aqui para comer ou para tomar água. Vejam que Meguido está completamente abandonada e destruída. Ninguém mora aqui em cima há muito tempo. Mas olhando aqui para trás, a gente consegue ver muito bem uma pequena cidadezinha que foi fundada ao lado. Então, em Meguido Bíblica, ninguém mora, mas ao lado sim tem algumas pessoas que moram dentro do Vale de Armagedon. Imaginem isso. Nas guerras antigas, seguidamente as cidades eram sitiadas. Isso quer dizer que a cidade era completamente cercada e ninguém podia entrar e nem sair dela. Às vezes esses cercos podiam demorar semanas e se não meses. E nós temos registros antigos de cercos que duraram anos. E por isso a cidade precisava estar preparada a qualquer momento para um possível cerco. E por isso, dentro da cidade, eles precisavam guardar uma grande quantidade de água e de comida. E vejam justamente o que se achou nas escavações arqueológicas. Isto aqui é um silo gigantesco, um depósito de grãos. Esse depósito de grãos tem 11 metros de largura e 7 de profundidade. Ele podia guardar até 450 metros cúbicos de grãos, principalmente trigo que era produzido aqui em volta, no Vale de Jezreel.
E este silo, ele provavelmente foi construído pelo rei Jeroboão II no século 8 a.C. E nós podemos ver a construção dele com escadas que descem pelos dois lados para ter um acesso mais fácil a ele. E de onde a cidade de Meguido tinha água? Do lado de fora das muralhas havia uma nascente, mas é um problema a nascente de água estar do lado de fora. Primeiro, porque no dia a dia seria muito cansativo para a população da cidade ter que sair das muralhas e entrar carregando esses jarros pesados cheios de água, principalmente para as mulheres. Quem é que no mundo antigo normalmente tinha a função de trazer água para suas famílias? E o segundo motivo e principal é que num período de cerco de batalha, os inimigos que estão do lado de fora teriam todo o acesso à água e as pessoas dentro da cidade morreriam de sede. E por isso, nos tempos antigos, se constrói aqui uma estrutura fascinante. Aqui se constrói um dos maiores sistemas de água do mundo antigo. Vejam isso aqui. Isso aqui é uma grande construção. Eles fazem aqui o início de um túnel que ele tem 36 metros de profundidade e depois a continuação do túnel tem mais 70 metros de comprimento e ele chegava até a nascente. Vocês podem ver aqui do lado, venham comigo, que aqui é a entrada para esse sistema de água. Mas como vocês também podem ver, aqui na placa está escrito que a entrada está proibida. Desde o início desse ano, eles proibiram a entrada para os subterrâneos de Armagedon. Mas não se preocupem que vamos colocar agora na tela para vocês as imagens que fizemos aqui há 3 anos atrás, quando a gente ainda podia entrar neste local. E com essas imagens vocês conseguem ter uma ideia melhor realmente do tamanho colossal que é esse sistema de água. E depois que eles terminam a construção dele, eles fecham a saída para o lado de fora das muralhas. Assim, quem estava do lado de fora das muralhas, os inimigos, não teriam acesso à água e, por outro lado, a população que estava aqui dentro, sim teriam acesso, não vou dizer que fácil, mas facilitado à fonte de água, que era a fonte de vida de Armagedon. Uau, começou uma ventania agora, mas nós vamos continuar contando a história dessa cidade. Porque apesar de todas as preparações e construções que eles fizeram, nada pôde salvar esta cidade. Ninguém tem certeza de exatamente como, quando e por que Meguido foi destruído pela última vez. Mas provavelmente no final do período persa, a cidade de Meguido foi completamente abandonada e nunca mais reconstruída. Isso por volta do ano de 350 a.C. E desde então, há quase 2.400 anos, a cidade está desta maneira, completamente em ruínas. Mas mesmo com a cidade destruída e abandonada, este local não perdeu sua importância estratégica e militar. E por isso batalhas continuaram acontecendo aqui e no vale até os tempos modernos. E para falar das guerras do presente e do futuro, vamos agora até o Mirante.
Quando o apóstolo João escreve o livro de Apocalipse no 1º século depois de Cristo, a cidade de Armagedon já havia sido destruída há muitos e muitos séculos. Então, como ele pode dizer que aqui em Meguido irá começar a grande batalha final? Como vai acontecer uma batalha se o lugar já não existia mais? Quando ele escreve no livro de Apocalipse 16:16 sobre o início da grande batalha em Armagedon, ele não se refere ao local arqueológico, ao monte onde nós estamos agora, e sim ele se refere à grande batalha que vai começar no Vale de Armagedon, o vale que está aqui em volta de nós. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto que nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Por isso, não percam o domingo que vem, pois entraremos juntos no Vale do Armagedon para conhecer as batalhas que aconteceram aqui no passado, presente, mas principalmente no futuro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do dia de hoje e nos vemos aqui na semana que vem. Um beijo e até a próxima!